Bom, pessoal, eu tenho a honra de estar aqui ao lado de Mayra Pinheiro. Ela é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no Ministério da Saúde. Consegui falar o cargo Eu disse para ela que quase ninguém conseguia dizer o nome da secretaria e dei a ela a possibilidade de abreviar, mas ela não quis. Regina, a honra é minha estar aqui com você, por toda a sua luta que a gente vem acompanhando. Nós estivemos juntas nas ruas de Fortaleza, lutando pelo Fora Dilma, lutando para a gente eleger o presidente Bolsonaro, lutando por liberdade agora mais que nunca, né? Verdade. Mayra, além desse prazer de estar aqui, porque já conheço ela há algum tempo, né? Eu quero saber exatamente o que faz a tua secretaria. Regina, a nossa secretaria, de fato, ela não era bem conhecida, porque eu costumo dizer que as pessoas não davam valor à educação e agora foi preciso que a gente tivesse alguém que mostrasse a importância disso para o país e no contexto da pandemia foi possível falar. O mundo inteiro se preocupou em comprar respiradores, em montar leitos de UTI, em ter medicamentos para intubação orotraqueal, em ter mais oxigênio disponível, mas ele esqueceu de um detalhe fundamental, os recursos humanos em saúde. Na pandemia você tinha tudo, mas não tinha profissionais treinados e capacitados para uma doença nova, de resultados incertos, prognóstico incerto, extremamente grave. Então a CEGEX teve um papel fundamental no Brasil e foi exemplo para o mundo, porque no comecinho da pandemia a gente criou um programa, uma ação estratégica, na verdade, o Brasil Conta Comigo, profissionais de saúde, e a gente conseguiu cadastrar mais de 1.400.000 profissionais. Treinamos cerca de 500.000 desses profissionais em todos os protocolos da Covid, de acordo com as suas profissões. E tem até gente, Regina, que fez 10DEM de novo desses recursos humanos e desse treinamento. A gente recebeu mensagens de pessoas que diziam assim: a doutora Mayra vai treinar veterinários para atender as pessoas na Covid. E esquecem essas pessoas que a saúde é composta de 14 categorias da saúde, cada um tem um papel primordial. Na pandemia, são os veterinários que fazem a vigilância sanitária, que liberam os alimentos que também poderiam estar contaminados com o coronavírus. Então nós treinamos cada um desses profissionais para eles saberem que equipamentos de proteção individual usar, como descartar esses equipamentos de proteção, como não se contaminar e do ponto de vista clínico, as condutas de cada profissão, as intervenções terapêuticas, como manusear o paciente, até o maqueiro nós treinamos, porque são pessoas que facilmente se contaminavam no transporte dos pacientes, os enfermeiros que fazem os cuidados de higiene, que têm contato com secreções. Então, a CEGEX então, passou a ter um papel primordial e foi exemplo para o mundo, porque enquanto a Itália, que é um país mais rico até do que nós, precisou usar policiais civis nos hospitais para socorrer a população, o Brasil tinha um banco de dados treinados que socorreu vários estados e que fez a diferença no Amazonas. Mas além de enfrentar todo o desafio de treinar a mão de obra que já conhece o métier, você ainda teve que enfrentar a ignorância. Sim, essa foi a parte difícil. A gente ouviu, por exemplo, de jornalistas de grandes veículos conhecidos no país, narrativas tipo a secretária Café com Leite, a secretária da Secretaria de Menor Importância no Ministério da Saúde. Isso me entristece, porque eu vi inclusive isso de uma entrevista do ministro Mandetta, que disse que a secretaria era um pouco sem expressão. E quando eu digo isso, eu pergunto para essas pessoas: então vocês não estão valorizando os recursos humanos do país, os profissionais da saúde que deram a vida na linha de frente para salvar os brasileiros? Porque é esse o papel da CEGEX. Outro papel dela que era desconhecido eram as residências em saúde. O maior quantitativo de bolsas de especialização no país são os residentes. Você termina a faculdade, não só médicos, mas todas as outras categorias da saúde, e a grande maioria deveria fazer residência médica ou multiprofissional em saúde, para que a gente possa se especializar, se aprimorar e melhorar a qualidade do atendimento no SUS. Hoje a CEGEX tem 23.000 bolsistas se especializando no país todos os anos. No meu primeiro ano de mandato a gente aumentou 1.000 bolsas, no segundo ano 1.000 bolsas, e se Deus quiser até o final do governo Bolsonaro a gente tem uma meta de atingir 36.000 bolsas de residências médicas, porque é esse o quantitativo de médicos que a gente vem formando no país. Isso em volume de dinheiro, o que representa? Regina, o nosso orçamento hoje, com gastos em formação, é em torno de 1,5 bi. Então é um recurso vultoso, mas é investimento, não é gasto.
Muito legal isso. Mayra, eu vou perguntar uma coisa agora que é meio complicado, porque você é uma profissional da área que tem quase 30 anos, não é? 30, já tenho 30 anos de formado. Atirei no que vi, acertei no que não vi. Pois é, e você trabalha no serviço público há muito tempo. E a gente sabe que as escolas estão cada vez mais formando profissionais ideologizados. Como é que você está vencendo esse desafio? Porque você deve receber essa mão de obra, esse pessoal recém-formado, e mesmo os que estão aí há muito tempo, para passar por esse treinamento, completamente lobotomizados pela esquerda. Sim, isso é histórico. A gente tem que voltar lá no gramicismo. Houve uma época em que você não falava mais do comunismo através da relação do capital. Porque nos primórdios do movimento comunista tudo era mais-valia, era o capital. Depois se descobriu que o elemento mais importante não era o capital, era a família. Então o comunismo, todos os regimes totalitários passaram a ter como meta destruir a família, porque a família é até hoje para nós a base da sociedade, é o elemento mais importante de formação. Quando você tira a ideia de que família é mãe e pai, de que a família é o núcleo da sociedade, você acaba com todos os referenciais. Então, isso foi feito com a família, isso foi feito também dentro do que a gente chama de movimento de artes, o movimento cultural, as universidades. O gramicismo foi para dentro das universidades, foi para dentro da arte, da cultura, e também acabou com os referenciais. É terrível quando você vai em uma exposição e você vê um pinico de cabeça para baixo, você vê um jarro com líquidos dizendo que é urina, isso considerado arte. Existe até um livro que eu gosto muito, que ele diz: a beleza salvará o mundo. Arte é aquilo que vê e é inquestionável para mim, para você, para o lixeiro, para o padeiro, é algo que é belo. Tá lá as obras de Michelangelo, a Capela Sistina, são coisas admiráveis, não importa em que época, elas transcendem gerações. Então esses conceitos foram todos abolidos, e a universidade foi onde se abrigou a maior parte desse movimento de revolução comunista. Os professores são ideologizados, a faculdade de medicina é pródiga nisso aí, e você forma gerações que passam a adotar isso como se fosse a referência da sociedade. Então a gente tem uma grande dificuldade. Nós vamos levar muitos anos. O Olavo de Carvalho costuma dizer que a gente pensou que iria mudar o Brasil porque a gente conquistou a cereja do bolo e tem o bolo inteiro. Que é o que eu fiz quando eu cheguei no Sindicato dos Médicos do Ceará. Eu digo, olha, a gente imaginava que era de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente tem que ocupar as instituições, dar exemplo, fazer mudanças culturais para que depois a gente de fato possa chegar no ápice da sociedade. Tem que ser cada um no seu nicho, os médicos, os enfermeiros, os engenheiros, os jornalistas. A sua categoria é uma das mais difíceis. Hoje, dificilmente, eu não quero que os jornalistas, que eles sejam de direita ou conservadores. Eu quero que eles sejam isentos, profissionais, porque isso é a principal característica da imprensa. Eu faço questão de dizer sempre, eu tenho lado, não é? Eu defendo os meus princípios, eu só entrevisto, graças a Deus, gente que eu gosto, e principalmente gente que eu acho que tem a contribuir com o país, não gente que tenha o propósito de apenas fazer um discurso. E eu sei, porque eu já conheço um pouco o teu trabalho, de antes de você estar nesse importante cargo, de você ser uma mulher de luta, corajosa. Você é admirável, eu sou sua fã, porque você sabe disso. Somos uma da outra. E você já ficou marcada com a história dos médicos cubanos. Como é que você consegue conviver com essas lutas e dar conta do recado? E ser tão forte assim? Porque você, naquele depoimento da CPI, caramba, aqueles caras desmanchavam. Regina, você já colocou aqui para quem está nos assistindo. Primeiro veio a história de que eu era xenofóbica, porque eu fui a primeira médica brasileira, ao lado do ministro Mandetta, que se insurgiu contra o programa Mais Médicos, e não tinha absolutamente nenhuma conotação de xenofobia. A gente queria revalidação de diplomas para que os médicos pudessem exercer sua atividade, mas revalidando diplomas, e a gente nem sabe, na verdade, se a grande maioria era médico, mas a gente queria revalidação para que a população brasileira fosse atendida, primeiro por quem tivesse proficiência na sua língua, credibilidade, depois para quem de fato mostrasse a competência de conhecer as doenças brasileiras para diagnosticar corretamente.
Mas a gente sabia, desde 2009, que o programa Mais Médicos estava pré-acertado com Cuba, inclusive com a intervenção de um ex-deputado federal cearense. A gente já tinha... né? Não foi ele, foi outro colega médico, e assim, eles já tinham feito um acordo de cooperação com Cuba, eles só estavam esperando o momento certo, e esse momento veio depois que a população foi para a rua, naquele movimento de 20 centavos, que depois virou uma reivindicação por educação, por saúde, por segurança. Então o que o PT fez foi se aproveitar dessa oportunidade para fazer o que já era feito na Venezuela, que existia o barrio adentro. Eles fizeram nos mesmos moldes o Mais Médicos, e o Mais Médicos era um programa de ocupação de espaços onde a gente teria cubanos em todos os pequenos municípios brasileiros e nos grandes também, trazendo a ideologia deles. A ideia futura era essas pessoas adquirirem nacionalidade brasileira e virarem candidatos do PT espalhados pelo Brasil inteiro. Então o negócio só mais que na época a gente é muito mais né? complexo. Só que na época a gente falava, as pessoas achavam que isso era quase uma loucura, né? Uma esquizofrenia. Não era, a gente viu isso. Como que alguém é outra coisa grave? Como achava que era só para repasse de dólares para o governo. Não era. O programa de ajuda à população era o que menos importava, era o programa de provimento para garantir aos prefeitos também apoio ao PT, porque eles economizavam recursos sem pagar os médicos passaram a ser pagos pelo governo federal, e um programa de ocupação política e ideológica. Os cubanos que vinham para cá, boa parte era militante treinado até em guerrilha. A gente teria em cada município brasileiro, você imagina aí 5.500 municípios, esses profissionais levando a ideologia comunista para gente simples, né? E eles sabem como fazer isso. A ideia de que os médicos brasileiros são desumanos, não tocavam as pessoas, como disse a nossa ex-presidente. Então existiu toda uma preparação ideológica, uma estratégia para dominar o Brasil através desses profissionais, era uma das. E o que foi feito disso? Hoje o programa Mais Médicos ainda existe, só que a maior parte dele é ocupado por médicos brasileiros. Ótimo. E até o final do ano a gente substituirá o Mais Médicos pelo Médicos pelo Brasil, que é um programa de carreira. Ainda não é no regime estatutário como a gente sonhava, mas é um processo seletivo, onde os médicos vão ser contratados por regime seletista, com salários muito bons para estimular a fixação. Os salários iniciais são em torno de R$21 mil. E um gostinho pelo capitalismo. É claro, os cubanos que vieram, 1.800 ficaram porque gostavam de receber o valor total, que é outro fato gravíssimo. As pessoas recebiam 30% do trabalho deles, enquanto os médicos que faziam a mesma coisa recebiam um salário integral e o resto repassavam para a ditadura, onde se vende gente como mercadoria. Não tem mais produção de açúcar, não tem mais produção de tabaco. Cuba vende gente, exporta gente para o mundo, é a única mercadoria que eles têm. E a gente sabe que não é a melhor medicina do mundo como vendiam. Não é, Regina. Inclusive agora, para quem está nos assistindo, outra coisa grave. As pessoas têm me perguntado, doutora Mayra, a gente não está mais vendo as cenas de perseguição, de morte, de violência nas ruas de Cuba. Elas continuam acontecendo. A gente tem amigos médicos cubanos que falam conosco diariamente. A gente não está vendo porque a internet das pessoas foi cortada. Mas as cenas de violência continuam. A gente tem mortes de crianças de 14 anos, 12 anos, apauladas nas ruas de Cuba porque estavam protestando pela liberdade. E a gente tem que lembrar disso cada vez quando a gente olha para Cuba e olha o que está acontecendo no Brasil. Mária, eu quero saber o seguinte. Você, já falei, você está há 30 anos e praticamente no serviço público. O que é que você vê de mudança? Não é porque você é secretária do governo Bolsonaro, mas o que é que você vê realmente de mudança na medicina pública no governo Bolsonaro em relação aos outros governos? Regina, com sinceridade, a gente mudou muito pouco na estrutura do SUS, porque as pessoas não entendem que o SUS é tripartite. O governo federal manda recursos, mas os recursos também são do governo estadual, do governo municipal. E agora, na pandemia, o Brasil ficou muito claro para as pessoas o que acontece. O governo Bolsonaro, só de crédito extraordinário para a saúde na pandemia, liberou bilhões, não foram milhões. A gente mandou esse recurso para o Nordeste para ampliar leitos, para abrir hospitais de campanha, e a corrupção de novo imperou. Esse é um problema crônico do SUS. As pessoas da militância dizem assim, nós precisamos aumentar o PIB da saúde destinado ao SUS. Você dá 10% do PIB, 15% do PIB, 20% do PIB, se você tiver maus gestores e gestores corruptos, o SUS vai continuar do mesmo jeito. O Ceará é um exemplo, gente. O TCU e a CGU apontaram os gastos com corrupção. O Ceará é o estado do Brasil, um dos que mais está respondendo
questionamentos em relação à corrupção com os recursos da Covid. Um hospital de campanha superfaturado. Agora o governador foi construído e rapidamente foi desmontado. Ventiladores comprados numa empresa que fabrica derivados da maconha, que não tem guarda-relação nenhum com ventiladores, e a gente nem recebeu os ventiladores. Maconha, você vai ver um respirador. Então, assim, tá aí o consórcio Nordeste que não é levado para a CPI, por que o Gabas não vai para a CPI? Então você manda recursos, e isso o governo provou que fez, tanto que na CPI já ficou muito claro, não faltou recurso para socorrer Manaus. Né? Agora, a gestão é tripartite, o SUS não melhora. No Nordeste, eu venho de Juazeiro agora, Regina, a gente se deparou com cenas que eu vi desde 2015. Os políticos encontraram um jeito agora de, na saúde, criar umas falsas cooperativas médicas que abrigam os profissionais da saúde, e elas ganham todas as licitações, porque elas baixam os preços dos honorários dos médicos e dos outros profissionais da saúde, e elas ganham uma taxa de administração. E na época da eleição, esses grupos que agora dirigem saúde sem nunca terem tido expertise em saúde, provavelmente eles revertem dinheiro para as campanhas de quem fez do Ceará hoje o maior negócio de mapeamento de cooperativas médicas, um dos maiores do Brasil. Hoje as UPAs no Ceará, em Juazeiro, em vários municípios cearenses, são administradas por essas falsas cooperativas. Então a gente começa a ter muitos negócios ilícitos e por isso a gente não vê a qualidade. Os corredores do HGF melhoraram porque o governo Bolsonaro, eu não gosto de falar governo federal, porque em Juazeiro me questionaram, doutora, não fala mais governo federal, porque as pessoas mais simples não entendem esse negócio de federal, não. Fala governo Bolsonaro, fala o nome do governador do Ceará e do prefeito para as pessoas entenderem, porque senão fica muito vago na cabeça da gente. O governo federal trouxe, por exemplo, no começo da nossa gestão, os programas aqui de projeto Lean nas emergências. A gente acabou com os corredores, que era o meu sonho. Porque o Lean você criou a gente criou um corredômetro, então a gente acabou com o corredor do HGF, o corredor de Messejana, com o projeto Lean, um projeto que coloca profissionais dos hospitais de excelência, Sírio-Libanês, Vou repetir aqui para vocês, especialmente do Ceará. Aqui existia uma metragem chamada corredômetro, para saber quantos pacientes estavam acumulados, jogados por dia nos corredores dos principais hospitais da capital, Fortaleza. A Mayra, como presidente do sindicato, coisa de 5 anos atrás, começou a denunciar isso. Ficou conhecida nacionalmente. Mais uma das encrencas que ela comprou. Então é encrenqueira demais. E aí o governo Bolsonaro veio resolver uma demanda que era a responsabilidade do Cabeto, do Camilo Santana, governador, do prefeito aqui, o Roberto Cláudio, que é médico. Agora ele sumiu, mas acho que vai voltar como candidato a governador. Mas enfim, governo Bolsonaro resolveu um problema crônico daqui. Olha só, que interessante. Então, nós conseguimos acabar com os corredores. Para mim foi uma alegria. Eu vim aqui para parabenizar os gestores do HGF, que fui inclusive exonerada da cooperativa dos pediatras, afastada pelo governador Camilo Santana, porque denunciei os corredores. Mas hoje, para minha tristeza, o HGF permanece novamente com os corredores. Então, o governo federal traz um projeto, o projeto funciona e de repente você vê tudo de novo por falha na gestão local da saúde, recursos alocados de forma inadequada, má gestão na atenção primária de saúde, que faz com que os pacientes não sejam atendidos e aí as doenças cronifiquem, agudizem, as pessoas voltem para os hospitais. A gente teve um fechamento de leitos, que você já me ouviu falar isso muitas vezes. Gente, foram 42 mil leitos fechados pelo governo do PT ao longo de 10 anos. E quando a gente via pacientes nos corredores, as pessoas perguntavam, doutora Mayra, por que existem os corredores? Você imagina 42 mil leitos fechados no país. No Ceará foram cerca de 10 mil, Regina. Fortaleza foi a segunda capital que mais fechou leitos no país. Então, se as pessoas não têm para onde ir, se a atenção primária de saúde não funciona, você vai diagnosticar as doenças quando você já tem complicações, você vai para o corredor, porque quando você precisa já com complicação, você não vai ter o leito porque eles foram fechados. Então é bom lembrar que isso é responsabilidade dos governos do PT e do PDT. Inclusive do PDT tem um cara aí que já foi governador aqui, já foi prefeito, já foi ministro, já foi tudo e quer ser presidente agora. Talvez ele queira replicar para todo o Brasil toda a desgraça da saúde que eles conseguiram fazer aqui no estado do Ceará. Eu estou aqui há 20 anos, pessoal. Eu sei o que é, eu conheço ela já há um tempão, o trabalho dela, do Edmar,
agora também do Alcântara lá, né? Então eu conheço, eu acompanho o trabalho do sindicato. Uma coisa impressionante. Enfim, Mayra, a saúde tem jeito no Brasil? Tem, eu acho que tem. Nós já melhoramos. Se a gente considerar o que esse governo vem fazendo, esse legado que a gente vai deixar agora na Secretaria de Educação e Saúde, mudando as residências médicas, pela primeira vez a gente está pagando os preceptores. Nunca houve remuneração por parte do governo federal para as pessoas que ensinam os nossos especialistas. Olha que legal. Imagina alguém trabalhar literalmente de graça. Você faz um favor, você é abnegado. Aí você diz assim, Regina, eu vou passar 3 anos te ensinando a ser um médico melhor, nessa área que eu já sou médico há 20, 30 anos, mas eu faço isso combinando com o meu chefe e eu não recebo nenhum incentivo para isso. A gente acabou com isso porque era um sonho meu. Eu prometi a alguns deputados e senadores que eu pedi ajuda, de me ajudem a colocar no Brasil a ideia de que essas pessoas precisam ser reconhecidas. Ainda é pouco, mas pela primeira vez a gente vai abrir um edital que vai remunerar os preceptores com a bolsa no valor da Bolsa CAPES. Então, devagarzinho a gente está mudando o país. E eu quero aqui em primeira mão falar para você, Regina, é uma entrega que a gente vai fazer no dia 1º de setembro para o Brasil. Eu creio que isso não existe em nenhum país do mundo, é a primeira vez na área de educação e saúde que a gente faz isso. No dia 1º, gente, nós vamos entregar aos SAMUs de todo o Brasil. O custo é todo do governo federal, não é tripartite. O gasto, o investimento com esse curso é todo nosso. Bolsonaro. Governo Bolsonaro, um treinamento de saúde mental para todo o SAMU brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque no comecinho da pandemia, eu sou a gestora do Comitê Nacional de Prevenção ao Suicídio e Automutilação. Isso é uma preocupação minha. Depressão, transtorno de ansiedade. Isso. Depressão e ansiedade são doenças hoje que faz o Brasil ser destaque internacional, infelizmente um destaque triste. Nós somos o primeiro país do mundo em transtorno depressivo, o segundo em transtorno de ansiedade. Então, na pandemia, isso aumentou muito, porque as pessoas ficaram desempregadas, as pessoas foram amedrontadas a ficar em casas aprisionadas, foram orientadas pelos colegas da Regina, os maus colegas dela, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, vocês sabem quais são. Você vai morrer, você vai morrer. O governo do Ceará fez uma propaganda de uma filha dizendo que ela matou o pai. Gente, é estarrecedor, uma filha chorando, uma transferência de culpa, que eu matei meu pai porque eu contaminei meu pai. Você via isso todo dia, então isso afligiu as pessoas. Além da perda dos empregos, além dos inúmeros estabelecimentos que fecharam, veio o pânico, veio a ansiedade. Teve gente, Regina, que se suicidou na Covid. Nós aumentamos em 30% no mundo as taxas de suicídio. Então, a nossa preocupação, quando a gente começou a ver quem está preparado no Brasil para atender as pessoas durante a Covid e depois, que vai aumentar muito a depressão, a ansiedade, as doenças, né, mais graves até, ligadas ao medo, à ansiedade, que tem o medo e a ansiedade como gatilho. Então, veio a ideia da gente treinar, o que não existia no Brasil, todos os profissionais do SAMU para atender emergência psiquiátrica. Então, a partir do dia 1º de setembro, eles vão ser deslocados para um treinamento prático e vão fazer o treinamento teórico por EAD em cada um dos seus estados e municípios, mas a gente vai ter um SAMU que saiba socorrer emergência psiquiátrica. E para quem não sabe, gente, até agora, quando existe uma emergência psiquiátrica, as pessoas são tratadas ou como loucos ou como bandidos. Muitas vezes os médicos chamam policiais para algemar os doentes psiquiátricos ou amarrar, porque eles estão num surto psicótico, mas isso é desumano e não é assim que é para ser abordado. Entendi. A gente tem que saber fazer medidas de contenção, a gente tem que saber que medicamentos usa para uma pessoa que está doente, às vezes é uma doença transitória, e a gente tem que acabar com o estigma. Quem tem doença psiquiátrica não é louco, é uma pessoa que está em sofrimento e que pode ser tratada e que pode ser curada. Então a gente começa com o treinamento do SAMU do Brasil inteiro, é o primeiro país do mundo que vai fazer isso. Depois a gente treina todos os médicos da atenção primária em saúde para eles saberem fazer a primeira consulta psiquiátrica. Mas a minha maior alegria, antes de deixar o Ministério da Saúde, se Deus quiser, vai ser entregar para o Brasil a linha 196, Regina. A gente vai ter uma linha telefônica. Existem poucas no mundo, a Costa Rica tem, a Colômbia tem, eu cito esses países que a gente conheceu, o México e os Estados Unidos. Lá eles chamam de hotline. É uma linha que funciona 24 horas, com atendimento especializado de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros para socorro à saúde mental das pessoas.
Essa linha depois vai ser intercalada com o SAMU, interligada, desculpa, com o SAMU. E as pessoas em sofrimento, quando elas ligam e a gente percebe que há o risco de suicídio ou algo mais grave, a gente já vai conseguir georreferenciar para o SAMU e em socorro onde elas estiverem. Entendi. Então o Brasil vai entrar na linha de excelência, colocando a doença mental como uma das prioridades do governo. Já era para a gente ter feito isso há muito tempo. Ok, mas a gente vê muita denúncia aí de que o governo manda para os estados, para os municípios, ambulâncias do SAMU e ficam lá abandonadas, acabando com o tempo. Como é que se controla esse tipo de coisa? Infelizmente, o governo federal compra as ambulâncias, ele faz a doação para os estados e para os municípios, mas ele não tem um controle sobre a manutenção dessas ambulâncias. Infelizmente, é o que a gente vê no Ceará e vê muito isso. A gente era para ter 21 ambulâncias, tinha 9 no depósito com vidro quebrado. A população pode fazer alguma coisa? Pode, a população pode denunciar. Para isso existem os órgãos públicos de controle social, a gente tem a Defensoria, tem o Ministério Público Estadual, O problema é que o cidadão, ele não tem noção ainda. Muita gente ainda não tem noção dos seus direitos, exatamente. Então a população se acostumou a ter maus serviços de saúde, denuncia às vezes e reclama no hospital, mas ela não usa os órgãos de controle social para fazer essas denúncias. Maia, agora vamos falar de denúncias. Você é uma genocida, cara. Eu tô rindo porque é pra isso, é uma piada. Aqueles sujeitos sem escrúpulos da CPI acusando você de responsabilidade pelas mortes em Manaus e que vão te denunciar a um tribunal internacional. Isso é tão nonsense, tão sem sentido, que a gente só pode rir e não sabe se chora também. Como é que você encarou esse tipo de coisa? Olha, Regina, muita gente me pergunta mais ou menos o que você está falando. As pessoas se assustam e dizem assim, doutora Mayra, por que essa perseguição tão implacável a você? Se vocês olharem bem, de toda a CPI, a pessoa mais perseguida, as duas pessoas mais perseguidas somos eu e o ex-ministro Pazuello. Mas eu sou notícia dos jornais todos os dias. Os meninos até brincam, meus amigos, dizendo assim, Mayra, hoje não falaram nada sobre ti. Aí eu falei, o dia não terminou ainda, espera que ou vai ter um desses veículos de desinformação, e quando os veículos de desinformação que são combinados, é uma linha, um processo. Eles colocam, eles publicam e no outro dia a CPI age. Ela apresenta os documentos, ela ameaça que vai me chamar, ela me ameaça de me colocar no tribunal internacional. Então, na verdade, eu creio, Regina, que eu ousei. As pessoas diziam que eu ia para a CPI e que eu tinha pedido o direito de ficar calada. De forma alguma. Quando as pessoas me perguntavam, tu tá estressada, tu tá com medo, tu sabe o que tu vai passar? Eu falei, gente, eu inclusive disse isso para minha mãe. Mãe, é uma oportunidade. É a oportunidade para eu falar do meu trabalho para os brasileiros que não conhecem, e é uma oportunidade para eu esclarecer, se eles quiserem, aqueles homens que não entendem absolutamente nada de medicina, nada de pandemia, mas e que estão ali, e que estão ali para um movimento político-ideológico que visa acabar, encerrar o governo Bolsonaro, eleito democraticamente pela maioria da população. Então, eles esperavam que a minha passagem pela CPI fosse pífia, que eu saísse de lá destruída, né? Durante os dias que antecederam a CPI, eu fui pejorativamente chamada de Capitã Cloroquina por todos os veículos da imprensa, pelo senador. Eu tive um vídeo em que eu elogiei o seu trabalho, analisei o seu desempenho, e o YouTube me tirou o vídeo do ar. Então é incrível, a gente está vivendo... Eu botei inclusive você, com a sua carinha no corpo da mulher incrível. Capitã Marvel, Capitã Marvel. Então assim, e o que aconteceu lá é que eu respondi com muita tranquilidade, porque existe... Propriedade, não foi tranquilidade, você respondeu tudo com propriedade. Mas com tranquilidade também, porque eu digo muito para as pessoas, quando você mente e você precisa criar narrativas, facilmente você entra em contradição. E eu fui para lá para falar do que eu acredito, do que eu faço e a verdade. O que nós fizemos em Manaus, Regina, é uma epopeia. Eu quero escrever um livro quando eu sair do Ministério da Saúde, contando o que eu presenciei em Manaus. Eu nunca tinha vivido uma experiência de socorro médico como aquela que eu vivi em Manaus. E para quem não sabe, eu já passei dias embarcados no Amazonas, eu já fiz missão com a Justiça Federal, da gente ficar dentro das aldeias indígenas, e a gente pegar tempestade no Amazonas, de onça subir no barco. Então eu já enfrentei situações várias na saúde. Uma mulher incrível. Então assim,
ir para lá e contar o meu trabalho sem medo, para mim foi o que eu mais queria fazer. Mesmo sofrendo agressões, mesmo sendo intimidada, sendo interrompida o tempo inteiro. E o grupo dos 7, nenhum deles escapou de ser agressivo comigo. Até os que aparentemente para o Brasil parecem cidadãos preparados, como o senador Alessandro, de Sergipe. O senador perguntou para mim, antes de começar as indagações, se precisaria desenhar o que ele ia me perguntar. Então ele subestimou a minha inteligência com toda humildade. Eu estudo e eu sei discorrer sobre as coisas que eu estudei. Eu escutei do senador Otto que eu era louca. O senador Maziz perguntou se eu queria andar de motocicleta. O outro perguntou se eu tinha levado uma ruma de gente, numa linguagem extremamente rude, para o estado do Amazonas. O outro de Sergipe me chamou de mentirosa. Então assim, extremamente agressivos, misóginos, chamam o presidente Bolsonaro de misógino, mas eles são machistas, são misóginos, foram agressivos, mal educados. Então, a parte mais difícil é você manter a tranquilidade. Você falou na propriedade, mas manter a tranquilidade, porque você precisa reagir para se impor. E em um único momento eu disse, me respeite, senador, né? O senador Rogério Carvalho, me respeite, eu não sou mentirosa. E eles não se conformaram. Terminou a CPI, eu virei comentário do Brasil pela minha postura. Isso acho que os deixou extremamente revoltados. E aí eles começaram, vamos quebrar o sigilo, porque aqui na CPI ela foi bem, agora nós vamos desqualificá-la, porque nós vamos encontrar na vida dela, nos e-mails dela, algo que possa incriminá-la. E fizeram. Vieram para o Ceará, interrogaram as pessoas que trabalhavam comigo na universidade. Em Brasília, tiveram a petulância de ir no hospital que eu trabalho para saber se eu tinha cometido alguma infração ética, se eu tinha destratado pacientes, como era a minha vida devassada. Devassada, completamente devassada. Para você ter uma ideia, eu entro num elevador onde a imprensa está reunida em Brasília e eles todos agem comigo como se fosse assim, é um assédio grotesco. E a palavra deles dirigida a mim é: quando a senhora vai ser presa, a senhora foi indiciada, a senhora vai ser isso, a senhora... Nenhuma palavra fazendo perguntas. Mas eu não ouvi até hoje dos jornalistas que estão lá em Brasília nada que não fosse intimidatório. Se eu já fui para a corte, se o meu sigilo foi quebrado, o que vai aparecer, se eu fiz alguma coisa com a indústria de medicamentos. E eles não encontraram nada até agora, gente, porque eu não recebi dinheiro da indústria farmacêutica, eu não tenho ligação nenhuma com quem vende medicamentos. Eu fui para Manaus para salvar vidas e fiz a diferença lá, o Ministério da Saúde fez a diferença lá. A gente arriscou a nossa vida com uma variante que ninguém sabia ainda qual era a gravidade dela, e hoje a gente sabe que foi muito grave o que aconteceu em Manaus por conta dessa variante. A gente ficava sem comer, a cidade estava toda fechada, nós saíamos de casa às 6 horas da manhã, voltávamos meia-noite, porque a gente encerrava o dia fazendo o balanço do dia no comando de operações. Tinha dias que a gente não trocava de roupa, Regina, porque a gente levou roupa para passar uma semana, nós ficamos mais de um mês. Alguns secretários ficaram direto lá. A equipe da CEGEX, nós abrimos uma secretaria lá, uma filial da CEGEX para a gente contratar recursos humanos, porque a maior parte dos recursos humanos da Secretaria Estadual e Municipal deram home office para as pessoas em plena pandemia. Então eu tive que levar colaboradores do Ministério da Saúde e a gente acusado de genocida. Genocídio já acontecia em Manaus há muito tempo. Os colegas do Sindicato dos Médicos, a gestão dos Marazis. Antes, os colegas do Sindicato dos Médicos e do Conselho Regional de Medicina do Amazonas denunciavam a gente o descaso com os profissionais da saúde. Eu já tinha feito visita lá, os hospitais pareciam mais assim campos de concentração, sujos, as pessoas no chão, os médicos desolados, as remunerações atrasadas. Você acha que com essa ação que vocês fizeram lá, vocês mudaram um pouco a cabeça desses profissionais da área lá? Porque a gente sabe que muita gente fica com medo e acaba entrando no modus operandi que se dane, porque tem um DAS, porque tem um plus a mais no salário, e aí não está nem ligando. Você acha que vocês conseguiram, com essa intervenção, vamos dizer lá, as coisas mudaram lá? Você sabe se mudaram ou não? Ainda não, Regina, ainda não. Assim, e aí você precisa tomar como um parâmetro para que as coisas não mudem aqui, não mudem em Manaus, pelo medo das pessoas. Eu cheguei aqui agora e o HGF está hoje lá com o corredor, só que ninguém me disse. Eu fui saber do corredor do HGF lá em Juazeiro. Por quê? Porque nenhum colega médico ou enfermeiro vai ter mais coragem de denunciar o corredor. Entendi. Porque eu denunciei e eu fui afastada, impedida de entrar no Hospital Geral depois de 26 anos de atividade.
Em Manaus, se você vai denunciar o que acontece, o sindicato pode fazer, o conselho pode fazer, mas eles nem resposta tiveram. Então, o colega que vai fazer essa denúncia, ele é afastado, ele é exonerado, ele perde o emprego e às vezes ele perde a condição de sustentar a própria família. A gente está vivendo um tempo de medo, de perseguição no Brasil. E o pior é que a gente elege os nossos algozes. Isso, e a gente está falando, Regina, de pessoas conhecidas, a gente está vendo veículos de informação sérios, o Brasil Paralelo, Pingo nos Is, as pessoas sendo perseguidas, ameaçadas que o sigilo das empresas vão ser quebrados para tentar nos calar. Nós estamos vivendo um regime de exceção. Quem é que vai ter coragem de denunciar o que está acontecendo nos hospitais, que está faltando medicamento para os pacientes, que tem gente no chão? E perdeu o emprego, vai viver de quê? As pessoas estão sendo pragmáticas. São os poucos como eu, que você começa esse caminho e não tem mais volta, e aí você vai e segue. Hoje eu não me preocupo mais com isso, assim, eu não vou parar de defender as minhas causas, eu não tenho medo, a gente vem aqui de passagem, né? Então eu continuo dizendo a verdade, vou enfrentar até o fim a CPI, entrei com ação judicial contra o senador Omar Aziz, pedindo reparação de danos morais. Ele é o guardador do meu sigilo e ele divulgou o meu sigilo, ele é o responsável, ele tem a chave do cofre. Não tem essa questão de dizer que ele não tem controle porque os outros deputados, se isso fosse o contrário, fosse qualquer um de nós do governo Bolsonaro, nós estaríamos presos. É a relativização da verdade, a relativização da justiça. Só existe quando é do lado deles a ação. Quando é do nosso lado, quando você é agredido, é o direito do outro, a liberdade de expressão. Se for eu dizendo qualquer coisa, se eu chamar um senador de feio, eu posso ser presa porque eles estão imbuídos da função de juízes. Ora, como é que um juiz pode estar imbuído dessa função se não tem urbanidade, se divulga sigilo, se persegue a testemunha, se ameaça uma testemunha? Eu não sou ré. E eu entrei lá no primeiro dia com o senador Renan Calheiros dizendo que eu já tinha o meu julgamento feito. Que ele disse isso, está gravado. O relatório já está feito. Então, assim, como que esses homens podem ser juízes? Você já imaginou se um preso que cometeu vários assassinatos não pode, é protegido pelos direitos humanos, pelos órgãos da União, ele não pode ser agredido, ele faz exame de corpo de delito, ele não pode sofrer ofensa. Agora você imagine uma médica, como a doutora Anísio, como eu e outras pessoas que foram lá e são agredidas por homens que estão na qualidade de juízes. E são semideuses, porque não acontece nada. Eu até agora estou esperando que o STF se manifeste. Mas não vai, né? Ele deu 5 dias para o senador Omar Aziz responder sobre a quebra do meu sigilo. Ele disse que ele não tinha condições de controlar o sigilo. Então eles não podem quebrar o sigilo de alguém. É isso que eu espero que o STF diga. Se eu te dou algo para guardar e você diz para mim que vai guardar, e depois você diz assim, não, eu disse que ia guardar, mas eu não tenho como guardar. Eu não tenho condições de guardar. Então você não pode ser a guardadora de um segredo ou de um sigilo. Bom, a gente espera que esse negócio não vai dar em nada. Na verdade, pode ocorrer o quê com o relatório final do Renan Calheiros? Eles vão fazer um relatório, mas na verdade a manifestação final é do Ministério Público Federal. Então, assim, e não existem provas, Regina. Você tem ali narrativas. Eles não encontraram nenhum crime que eu tenha cometido. Dizer para a população brasileira que eu matei 600 milhões de brasileiros, que eu fui responsável por todas as mortes em Manaus, gente, a gente não vai... Mas a equipe que fez a superdose lá... Isso aí eles abafam. A questão de levar para o Tribunal Internacional de Direitos Humanos a responsabilidade do Senado Federal, que patrocinou o trabalho de Manaus, que matou 22 pessoas, ninguém está falando nisso. Foi o Senado, um dos patrocinadores do trabalho, responsável pelas 22 mortes em Manaus. Foi, né? Isso. E como é que eles não se auto-investigam nessa questão? Então, mas quem está investigando o Consórcio Nordeste? A gente está esperando que as vítimas das famílias que perderam seus entes queridos com doses tóxicas, assassinas, possam se manifestar. Sim. A droga não é genocida, a medicação não causa dano quando dada em dose segura. Essas medicações são usadas no Brasil há décadas. Eu tomei tudo direitinho. Elas foram criminalizadas com uma intenção muito clara. Se quer achar qualquer coisa para acusar o presidente de charlatanismo, de brincadeira. Mas um dos membros lá da comissão pode se consultar com o João de Deus e dizer que ele é uma referência. Charlatão, bandido, criminoso. E ele não. E comedor de inclusive,
atendia alguns senadores. E o presidente, que é curandeiro, está lá. Enfim, Mayra, a gente conversou aqui pra caramba, eu te agradeço demais. Eu estou aqui, assim, entre estupefata e feliz, porque é uma saga o que você está vivendo. A gente merece aplaudir, você merece ser aplaudida pelo povo brasileiro. Pode contar comigo e com o meu canal, a hora que você quiser falar, é só me ligar, que o canal está aberto para você. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe, que te proteja, proteja o governo Bolsonaro e esse ministério aí que está trabalhando da melhor forma possível. Eu nem vou perder meu tempo aqui em falar de vacina, porque a gente agora já passou os 200 milhões de doses de vacina. Gente, nenhuma comprada pelos governadores do Nordeste, nem de nenhum estado do Brasil. E até setembro a gente bate a meta e vacina todos os brasileiros. E será que volta à normalidade, Mayra? Porque bastou... Eu digo, e eu sempre disse isso, a epidemia só acaba no Brasil se o presidente perder a eleição em 2022. Porque se ele ganhar... Como aparentemente acabou nos Estados Unidos, as regras mudaram depois que o Trump perdeu a eleição. Exatamente. Tu acha que vai ser assim aqui também? Bom, eu acho que nós não vamos perder a eleição. Eu acredito nisso. Inclusive, assim, se eu puder deixar uma mensagem final, Regina. Diga. As pessoas têm sido muito solidárias a mim. Você trouxe aqui sua manifestação de carinho, de respeito, mas, gente, eu estou fazendo o meu papel de cidadã brasileira. Eu estou lutando pelo meu país. E se vocês quiserem ser solidários a mim, o que eu mais peço às pessoas é que elas não tenham medo de defender a nossa liberdade. A palavra de ordem hoje no Brasil é liberdade. Nós estamos sendo amedrontados, amordaçados e calados e coagidos. E não pode ser só eu, não pode ser só a Regina, é cada um de nós. 7 de setembro vem aí, a gente precisa ir na rua de novo e quantas vezes for necessário. Dizer que é o povo brasileiro que dirige as decisões desse país e não um grupo de pessoas que se colocam na condição de semideus. É esse o pedido que eu faço. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, mas cada um tem que fazer o seu, cada um tem que ser uma voz. Sozinhos, a gente rapidamente se cansa, fica exaurido de lutar. Então a gente precisa da força de todos os brasileiros de bem, unidos, para que a gente de fato possa caminhar e sair dessa situação obscura que nós nos encontramos hoje. Isso é prescrição médica da doutora Mayra Pinheiro, tá ok, pessoal? Mayra, muito obrigada. Obrigada a você, minha amiga. Obrigada. Beijo.